em técnica de informática pelo Instituto Federal de Sergipe, o IFES. Também é graduado em História pela Universidade Federal de Sergipe e é um petiano egresso, recém-egresso. Esteve com a gente nesses últimos anos. A sessão de hoje vai ser sobre o livro O Homem Duplicado, do autor português José Saramago. Então é isso. Marcelo pode ficar à vontade. E no final a gente abre para os debates ou comentários, ou dependendo da metodologia que Marcelo escolher. É isso. Primeiro, boas tardes para todo mundo, né? No PET eu sempre fico à vontade. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Convite do PET é um compromisso e sempre uma alegria, porque é um programa que eu fiz parte por 3 anos ou mais, e sei da importância dessas iniciativas para a graduação e para o público em geral, né? Hoje até a gente convidou pessoas de fora. É importante uma iniciativa como essa durante a pandemia. Acho que é um momento oportuno para nós estarmos lendo esses clássicos, não só os livros, mas a arte em geral, né? É um bom momento para a gente estar vendo filmes, lendo livros, ouvindo música, porque é um momento complicado. E eu vou usar eu como exemplo. Essa semana eu tive que reler a obra para poder apresentar hoje. Então eu passei 3 dias imerso na obra e aí a gente esquece dos problemas, da situação do país. É bom ficar um pouco alheio em alguns momentos, né? Então acho importante a iniciativa do PEC nesse sentido. Já é a 3ª sessão, teremos a 4ª de próxima semana. E que continue assim, é uma ótima iniciativa. Então, quando eu fui convidado, eu não pensei 2 vezes no que eu ia trazer, porque era um livro que eu tinha lido ano passado, tinha me apaixonado de alguma forma, e eu tenho um carinho especial pelo José Saramago. Acho que José Saramago é um autor essencial na vida moderna que a gente tem. Ele traz uma leitura muito simples e coerente da sociedade que a gente vive. Vou falar um pouco melhor quando eu falar da biografia dele. E acho que é importante a gente estar de olho na obra do José Saramago. Bom, a minha apresentação eu pensei de uma forma muito simples. Eu vou começar falando da biografia do autor. Não deve levar mais do que 7 minutos. Depois o resumo da obra. Vamos aí falar do livro. Eu não vou levar mais do que 15 a 20 minutos nessa parte. Durante a biografia do autor, se alguém também quiser acrescentar alguma coisa que eu não falei, fica à vontade. Mesma coisa no resumo da obra, se eu tiver deixado passar algum ponto importante, vocês podem falar, não tem problema. E depois a gente tenta debater algumas coisas sobre o livro. Eu trouxe até umas 3 perguntas aqui para tentar interagir com a galera. E é bom que nesse momento vocês participem, fiquem à vontade. Então, nesse primeiro ponto a gente vai falar um pouco sobre o José Saramago, né? Um dos autores mais importantes do século XX, português. Ele é o único autor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura tendo sua língua materna português. Isso é uma coisa muito interessante para nós brasileiros, porque nós somos privilegiados nesse sentido. A gente pode ler o Saramago, o seu original, né? A gente sabe que traduções, às vezes, sempre se perde alguma coisa. Então, a gente tem, felizmente, alguma das vantagens de ter sido colonizado português é a oportunidade de ler Saramago na sua língua original. Ele publicou mais de 18 romances, e só os romances, porque ele também é dramaturgo, então escreveu telenovelas, não telenovelas, ele escreveu novelas. É cronista, então ele tem inúmeros outros trabalhos, mas entre os livros são 18 romances. E aí aqui eu trago o destaque de 5 obras que são essenciais em toda a história do Saramago. São os livros mais famosos deles e tem motivo para isso, né? Primeiro, o Memorial do Convento, que é a 3ª obra, se não me engano, o 3º romance que ele escreve. Ele é interessante porque o Saramago ele nasceu em 1922, né? Ele morreu com 87 anos, e ele foi começar a escrever já com idade avançada, digamos assim. Ele tinha quase 60 anos, era 58, se não me engano. E ele era funcionário público, então ele começou a fazer algumas traduções, tomou gosto
pela literatura, e aí decidiu escrever. Ele faz essas traduções para completar a renda de funcionário público. Então, você vê, um autor que começou já com idade avançada, vamos dizer assim. Então, não há idade para você começar a escrever. Algumas pessoas têm esse intuito de um dia escrever um livro, né? Então, para que a pressa, né? E aí, uma hora que comentou o terceiro livro dele, esse livro, ele vai dar o Nobel de Literatura para o Saramago. Não em 82, mas em 98, quando ele é relançado. É um livro que eu tive a oportunidade de ler quando eu tinha 16 anos, no ensino médio. Eu até tenho que voltar novamente, porque tem muita coisa que na época eu não entendi. E eu destaco que é interessante porque a história se passa em 1703, no século XVIII, durante o governo do João V, que é o avô de Dom João VI, que vai ser o rei de Portugal, que vai trazer a corte para o Brasil. Então, ele conta a história se passa a história durante um período muito rico de Portugal, né? Um período muito rico que eles estavam conseguindo tirar muito ouro do Brasil. Foi a época da descoberta das Minas Gerais. E aí o livro vai contar a história de um palácio, o Palácio de Mafra, que uma das maiores obras que se tem em Portugal, que foi construído com dinheiro do ouro tirado aqui do Brasil e ido para Portugal. Então tem esse aspecto. A segunda obra que eu destaco é o Evangelho segundo Jesus Cristo, uma obra muito famosa dele. O Saramago, ele é conhecido por ser ateu e ter conseguido, por isso, inúmeras inimizades, né? Ele era fortemente atacado pela Igreja Católica. Um grande exemplo é que ele, no final da vida, eu não sei quantos anos ele morou na Espanha, mas ele morreu na Espanha, não porque ele não gostava de Portugal, ao contrário, na verdade. Ele gostava muito do país natal, só que ele não conseguia mais viver em Portugal de tanta perseguição, ataque que ele sofria. É bom lembrar que nós, brasileiros, sentimos, às vezes, um país muito conservador nesse sentido da religião. Imagine nossos colonizadores portugueses, né? Lá a Igreja Católica ainda é muito forte. Então, um autor que criticava a Igreja Católica, porque Saramago tinha isso nos seus livros, principalmente nesse livro, O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é uma releitura de algumas passagens da Bíblia, segundo ele, não foi bem vista na Igreja Católica. O Papa Bento XVI, que na época ainda não era Papa, ele criticava muito Saramago, dizia que era um sacrilégio fazer releitura da Bíblia, que isso é só para quem é da igreja. Então ele foi muito perseguido nesse sentido, mas ele não deixou de fazer suas críticas. A gente vai ver que em outros livros ele continuou fortemente criticando a Igreja Católica, mas infelizmente ele não retornou para viver em Portugal por causa dessa perseguição, né? Aí nós temos o terceiro livro, um ensaio sobre a cegueira, talvez seja o que mais vocês ouviram falar. Ele rendeu o título de Camões para o Saramago, que é o maior título da literatura de Portugal, né? Recentemente o Chico Buarque até venceu esse título, deveria ser um destaque maior, porque é um título muito importante dentro da Europa, mesmo sendo o título máximo de Portugal. Tem outros autores, como o brasileiro, né, que podem vencer. Ele tem uma adaptação fílmica de 2008, e interessante que é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. É uma adaptação bem elogiada, mas é sempre bom chegar até a obra original, né? Porque o filme ele sempre deixa algumas coisas. Só que eu mesmo não li ainda o livro, mas o filme é bem interessante. Aí a gente chega na nossa quarta obra de 2002, O Mundo Duplicado, o livro que a gente vai se debruçar por mais tempo aqui. Ele também tem uma adaptação fílmica, e aí eu vou falar um pouco mais depois. É um livro que, na época, ele foi muito bem falado. O Saramago já era famoso pelas suas obras, já causava um impacto, vamos dizer assim, quando ele lançava uma obra, e ele foi muito, muito elogiado, né? E, por último, eu destaco As Eternidades da Morte. Não foi o último livro dele, ele produziu até o final da vida, mas é um livro também muito cultuado. É um livro que quando eu estava saindo do ensino médio, minha professora de língua portuguesa, ela passa um trabalho sobre esse livro e eu pude ter a oportunidade de ler. E acho que dali foi que eu já tinha lido Memória do Convento, já tinha conhecido outros, e acho que quando eu li esse eu falei, rapaz, realmente eu acho que eu sou um fã desse cara. Ele escreve praticamente sobre tudo. A ideia do livro é o seguinte: As Eternidades da Morte. Em uma determinada região, em um determinado ano, para de acontecer morte. As pessoas não morrem mais.
de nenhuma causa, seja causa natural ou algum assassinato. E aí ele vai discutir quais são as consequências das pessoas não morrerem. E aí existem críticas ácidas à nossa sociedade, à igreja. É muito interessante esse livro. Eu recomendo vivamente a leitura desse livro. Pode passar. Sobre o Saramago, antes da leitura, é bom destacar uma coisa. Ele criou uma forma peculiar e própria de escrita, principalmente dos seus romances. Então, quando a gente for ter contato com a obra dele, a gente pode estranhar algumas coisas. Por exemplo, a pontuação. A pontuação dele é bem diferente. Ele não usa travessões nos diálogos, então a gente tem que estar atento no momento que está tendo um diálogo. Mas, assim, no começo você pode estranhar, mas eu acho que lendo 5, 10 páginas você se acostuma. Os diálogos dele são entre vírgulas, e geralmente quando é um diálogo, ele começa de letra maiúscula a primeira palavra, mesmo que não seja início de frase, já que está entre vírgulas, né? E os parágrafos dele são enormes. Um parágrafo é uma página, praticamente. Dificilmente ter 2 parágrafos em uma página. Ele tem essa questão. Aí você olha assim, né, eu falando dessas características, parece meio assustador, só que ele explicou várias vezes porque ele desenvolveu essa técnica, visava a fluidez do texto, e como um leitor de Saramago, eu observo que isso é bem relevante, porque tem poucos autores que eu consigo passar tantas horas lendo o livro dele e não perceber que o tempo está passando, porque realmente a fluidez do texto ocorre. Né, eu li o livro dele agora, O Homem Duplicado, novamente nessa semana, em 3 dias. Ele tem 300 e poucas páginas, e um dia eu li 140, assim, de forma leve. É interessante como você lê um parágrafo inteiro de uma página por causa da pontuação. Então, o estudo da técnica que ele fez para poder desenvolver sua obra também é marcante. Uma dica que eu dou é que ele participou 2 vezes do programa Roda Viva da TV Cultura. Então, quem quiser conhecer mais um pouquinho, pelo menos comentar os comentários sobre as obras dele, tem no YouTube. Eu recomendo, é bem interessante ver sempre o autor falando sobre sua própria obra, né? Porque às vezes a gente vê muita gente como eu estou fazendo aqui, outra pessoa falando sobre a obra do autor, né? Então agora a gente entra, mergulha especificamente no assunto da tarde, né? Que é o livro do Homem Duplicado, de Saramago, que foi lançado em 2002. Essa é a capa do exemplar que eu li. Ele foi distribuído por outras editoras, essa é a Companhia de Bolso. Aí eles fizeram essa capa com design feito à mão, acho bem simples, bem legal. O Saramago, quando ele vem ao Brasil, ele elogia essa edição, porque ele diz que tem a ver com ele, né? Ele escreve sobre coisas simples, então tem tudo a ver. Mas existem outras versões do livro que vocês podem encontrar, se vocês quiserem adquiri-lo, né? Então vamos lá para a história do Homem Duplicado. As primeiras páginas do livro, eles vão nos apresentar o que até ali é o personagem principal, chamado Tertuliano Máximo Afonso. E esse nome, que causa uma estranheza inicial, é um dos motivos das primeiras páginas. O Saramago vai rir da sua própria criação, né? Ele vai falar um pouco sobre a história do nome do personagem, que Tertuliano aparentemente foi um nome comum em Portugal em séculos anteriores, mas no século 21 e 20 já não era tanto. Então, o personagem ele vivia a se perguntar até sobre o seu próprio nome. E ele é um cara que leva uma rotina regrada, métrica, calma, pacata e entediante. Tão entediante e tão entediado que ele está, que ele vive em dúvida se ele está em uma depressão ou não. É até uma discussão que existe no livro em alguns momentos. E é interessante já notar isso porque alguém que vive numa condição de depressão, às vezes nem sabe que estar nela, né? Então, por isso que ele fica se perguntando, será que eu sou depressivo? Será que não? E aí outra característica muito marcante do Tertuliano é que ele é professor de história. E por ser professor de história, algumas das cenas, alguns dos momentos do livro vão se passar com ele na escola, onde ele dá aula. E esse ser professor de história também faz com que a personalidade dele tenha algumas características específicas, né?
Por esse professor de história, é interessante uma passagem do livro que está tendo uma reunião na escola discutindo sobre os métodos de educação e tal. E ele é uma figura que as pessoas tendem a ouvir por ele ser professor de história. E aí a gente vê talvez uma valorização da profissão que pode ser que exista em Portugal, e aqui no Brasil a gente sabe que não é tanto assim. E aí uma passagem interessante a primeira coisa que eu queria destacar é que nesse momento estão falando sobre a questão do ensino de história, e aí o Tertuliano fala, né, que a gente, é um jargão até famoso do ensino de história, que o passado ele ilumina, ou a gente usa o passado para entender o nosso presente, né? Mas aí ele faz uma reflexão que talvez fosse o contrário também. O presente iluminaria os fatos do passado, né? A gente poderia entender até melhor a nossa história se a gente fizesse o contrário do que comumente a história é estudada. Uma primeira coisa que para um aluno de história, como é a Maria que está na sala, a gente começa a pensar. Então, o livro do Saramago tem essas reflexões. Você lê algumas páginas, você para, você começa a olhar, talvez seja por aí. Mas, bom, ele está levando essa vida pacata, entediante, tem essa rotina regrada, ele vai para a escola, volta para casa, ele vive num relacionamento que meio que não existe. Ele se encontra algumas vezes com uma outra personagem, que é a nossa segunda personagem que vai ser apresentada, a Maria da Paz, só que eles não têm um relacionamento oficial. Parece que eles já se encontram há alguns meses, mas não houve um pedido de alguma coisa. O Tertuliano ele é divorciado há 6 anos e mora sozinho. Aí, aparentemente, como é descrito no livro, a Maria da Paz ama o Tertuliano, só que ela não é meio que correspondida. Ele está meio que ali se encontrando com ela, às vezes não liga para ela, não faz tanta questão. Ela que vai muito mais atrás dele do que ele faz alguma coisa para que o relacionamento ande. Então, um dia, ele está na escola e aí um colega de matemática resolve falar com ele, né? Começa a perguntar como é que ele está, percebe que ele é um cara batido e tal. E aí numa coisa cotidiana, ele tenta animar o Tertuliano recomendando um filme de comédia. O Tertuliano diz que não é muito de ver filme e tal, mas já que o colega insistiu, ele vai lá. E aí é um livro de 2002, bem datado, e ele para assistir esse filme, hoje em dia a gente iria ali na internet, procuraria o filme, não. Ele vai alugar uma fita cassete numa locadora, né? E aí o nome do filme é Quem Porfia Mata Caça, que é o título do filme, né? É Quem Porfia Mata Caça, agora fugiu a palavra aqui, uma frase comumente usada, ditado, isso, um ditado popular português, Ditado. obrigado Maria, eu ia travar aqui. Isso que significa insistir ou teimar em alguma coisa, né? Então, eles falam assim, quem porfia mata a caça é para que você continue fazendo o que você tá, que você vai chegar lá, é um ditado, né? É o nome do filme. Ele pega o filme, ele até chega em casa, reluta um pouco para assistir, mas ele está entediado no dia, ele coloca, assiste a fita, acha um filme bem normal, nada demais, e vai dormir. Só que no meio da noite, ele dá um sobressalto e vai retornar para rever o filme, uma cena específica. E aí ele percebe que em algum momento do filme aparece um figurante, apenas um carregador de malas, está no hotel, aparece em poucos segundos, 2 segundos na tela, mas a figura que aparece é exatamente igual a ele, fisicamente igual a ele, como se fosse um irmão gêmeo. E aquilo impressiona, deixa ele embascado, ele começa a... E o interessante, o filme tinha 5 anos que tinham sido realizados. E aí o personagem, que é o homem igual a ele, tá com um bigode. E aí ele vai, procura nos arquivos dele uma foto de 5 anos atrás, e ele tá exatamente com aquele bigode. E aí ele começa a pensar, não, será que tudo que eu faço, tudo que eu aparento o duplicado também, ele começa a se referir a esse personagem como duplicado, também acontece com ele?
será que quando eu morrer ele vai morrer também? Então, aquilo, um cara que era totalmente calmo, não pensava muito sobre a vida, começa a ficar ansioso e angustiado com essa descoberta, até que ele tem a ideia de alguma forma descobrir quem é esse homem. Como ele era apenas um figurante, ele não aparece nem nos créditos do filme. Acho que aparece só uma lista completa dos figurantes. Aí então ele começa a assistir todos os filmes da mesma produtora, que tem os mesmos nomes. Ele vai anotando, vai a cada filme riscando um que não participou, até depois de 10 filmes ele descobrir o nome do ator, que se chama Daniel Santa Clara. E aí começa outra saga, isso são as primeiras 50 páginas do livro, o livro tem 300 e pouco, para descobrir quem é esse personagem, né? Quem é esse duplicado. Ele não sabe até agora exatamente o que ele vai fazer, o que ele quer com isso, mas ele continua nessa peleja. Nesse momento, a Maria da Paz percebe que ele está mudando um pouco a personalidade, só que ele não conta o que está acontecendo para ela, mas em um certo momento ele vai precisar da ajuda dela, porque o plano dele, agora que ele sabe o nome, ele até liga para todos os Daniel Santa Claras que tem na lista telefônica, é outra coisa característica da época, né? Mas não obtém resposta. Ele liga para todo Santa Clara, na verdade, que é sobrenome, mas todo lugar que ele liga fala que não tem nenhum Daniel ali e que era comum que outras pessoas também procurassem o mesmo Santa Clara. Isso também ele deixa ele. Ele não é a primeira pessoa a procurar esse rapaz. Então ele tem a ideia de mandar uma carta para a produtora de filme, já que o Daniel Santa Clara parece ele é um funcionário, ele aparece como figurante em vários filmes da mesma produtora. E ele escreve a carta, dizendo que quer fazer, como professor de história, quer fazer uma pesquisa, na verdade, sobre a história do cinema e tal. Ele não diz exatamente o objetivo, mas aí na carta ele pede o número e o telefone e o endereço do ator, né? E ele não queria que a carta fosse com o nome dele, então ele pede que a Maria da Paz assine a carta para ele. Ele não explica, mas como ela confia muito nele, ela gosta muito dele, ela faz isso. Ela assina a carta e a carta é enviada. E aí é mais um período de ansiedade para ter essa resposta, que ele não sabe exatamente o que vai fazer, mas tá nessa. Ele, ele recebe a resposta da produtora, com isso ele consegue o endereço e o nome do autor. Que, na verdade, o Daniel Santa Clara era um pseudônimo. O nome do autor não é esse, o nome do autor é Antônio Claro. O Antônio Claro usa um pseudônimo para os filmes secundários dele. E ele consegue esse número, ele liga para esse número, e aí é a primeira, vamos dizer, a grande mudança do livro. Isso lá para a página 80. Porque quando ele liga para o número, é uma mulher que atende, não é o Antônio Claro, e a mulher pergunta, fala com ele, e aí, como você está? Como se ele conhecesse a pessoa que estava ligando. E o Tertuliano acha estranho, né? E diz, não, você não me conhece. Aí a mulher, não, tá de brincadeira, não sei o quê. A mulher que atendeu o telefone era a esposa de Antônio Claro. E aí Tertuliano desliga o telefone e percebe que os dois também têm a mesma voz. A, a mulher confundiu ele com o próprio marido, né? E é interessante esse momento da ligação, porque o livro agora vai mostrar, o livro até agora, até a página 80, a gente só falou de Tertuliano, o narrador, ele só mostrou a história de Tertuliano e de Maria da Paz, falar um pouco da mãe, do cotidiano da escola. Mas no momento que a Helena, que é a mulher do Antônio Claro, atende o telefone, a história toma um rumo diferente, porque agora a gente vai ver o narrador contando o dia a dia da Helena e do Antônio Claro. O Antônio Claro entra na história. No primeiro momento que a Helena conta como foi a ligação para o Antônio Claro acha um absurdo, não se interessa muito, diz que está envolvido numa gravação de um filme, só que o Tertuliano ele vai insistir, ele vai ligar novamente. E nessa segunda ligação, o Antônio Claro está sozinho, é ele que atende. Ele, em primeiro momento também, ele não quer deixar isso distante, um assunto que para ele não interessava muito, só que em algum momento ele fica curioso
e quer agora marcar um encontro com o Tertuliano. Algumas semanas se passam dessa ligação e dessa vez quem liga é o Antônio Claro. Antônio Claro liga para o Tertuliano. O Tertuliano diz que já tem um pressentimento que essa ligação ia ocorrer. E aí eles marcam de se encontrar, que é outro momento também de... O filme, o livro, ele consegue criar em você uma ansiedade pelas coisas que virão, né? Então, é outro momento que marcante para a gente quando está lendo, é esse momento do encontro. A gente fala como é que vai se dar, o que vai acontecer, qual é o objetivo de um, qual é o objetivo... É dito no livro que um está indo armado porque tem medo do outro, porque não conhece, né? A gente tá, mesmo sendo a aparência física igual e a voz, a gente não sabe quem é que está do outro lado, né? Se colocar no lugar dos personagens. E aí eles vão se encontrar em um sítio do Antônio Claro, que não tem ninguém lá, tá meio abandonado, até é descrito que está em maus cuidados a casa e tal. E lá eles percebem que realmente eles são fisicamente iguais. Até a cicatriz que um tem no abdômen o outro tem. Todos os detalhes físicos, eles ficam completamente nus, um na frente do outro para ter essa certeza. E aquilo fica... Os dois não sabem mais o que fazer naquela situação, né? O Antônio Claro até brinca, como ele é ator, o Tertuliano poderia ser dublê dele. Depois desse encontro, o Tertuliano ele meio que esquecer essa história, ele percebe que ele começou a querer descobrir quem era o ator pela curiosidade dele e também porque a vida dele não tinha, naquele momento não estava tendo muito sentido, né? Então ele meio que parou e falou, bom, eu não preciso mais dessa história. Por quê? Mas o Antônio Claro não, ele fica numa obsessão de querer saber quem é o duplicado de quem. Até ele no encontro, eles falam a data de nascimento, eles nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, aparentemente quase na mesma hora, porque no momento o Antônio Claro ele fala que alguém tem que falar quem nasceu na primeira hora. Quem nasceu primeiro, né? Porque quem nasceu primeiro, o segundo seria o duplicado desse, né? E para o Antônio Claro isso é uma questão importante. E aí eles falam lá os horários, e o Tertuliano teria nascido depois do Antônio Claro. E aí o Antônio Claro ele até dá um ar assim, então você é meu duplicado, não eu. E aí o Tertuliano brinca que a diferença é de meia hora, um teria nascido 1h30 da tarde, outro 2. Aí o Tertuliano brinca que ele então viveria meia hora a mais do que o Antônio Claro, né? Sua vantagem de talvez ser esse duplicado, que nesse momento é uma questão importante para o Antônio Claro, né? E aí o Tertuliano, quando ele volta para casa, ele quer esquecer essa história. Ele até vai passar alguns dias com a mãe, a gente conhece a Carolina Máximo, e o seu cachorro Tomarquitos, um nome maravilhoso, que o Tertuliano deu, uma referência histórica. O Tertuliano, eu esqueci esse detalhe, mas ele durante o livro todo ele está lendo sobre os povos amoreus e as civilizações mesopotâmicas, então existem algumas referências sobre as civilizações no livro. E aí ele vai esquecer essa história com a mãe, ele vai chegar lá e vai contar, ele fica até em dúvida se ele conta ou não. É um momento também importante, porque a gente não sabe qual é a reação da mãe, né? Em algum momento a gente poderia pensar que ele era um gêmeo e tal. E aí a mãe fala para ele também esquecer essa história, porque senão alguma coisa poderia acontecer de ruim. E aí o Tertuliano chama a mãe de Cassandra, porque a Cassandra foi a mulher que previu o ataque dos troianos, dos gregos a Troia, né? Ela falou para não receber o cavalo. Então a mãe fala, não deixe que um cavalo de Troia entre na sua vida e tal. E nesse momento a gente está também vendo o lado do Antônio Claro, né? A Helena, que é a mulher dele, fica um pouco abalada com essa história, diz que começa a tomar alguma medicação para conseguir dormir e se acalmar. Enquanto isso, Antônio Claro, ele fica obcecado com a história, com o personagem tertuliano, e ele quer entender como o Tertuliano chegou até ele, e aí ele lembra que em algum momento o Tertuliano ele diz que mandou uma carta para a produtora, então o Antônio Claro vai até a produtora de filmes buscar esse original. Ele tem certa dificuldade, porque como a gente lembra, a carta não foi endereçada com o nome do Tertuliano Máximo Afonso, e sim da Maria da Paz, mas depois de certa complicação ele consegue essa carta e agora ele fica interessado para saber quem é essa Maria da Paz, qual o relacionamento que ele tem com o Tertuliano, se é uma amiga, se é uma amante. E aí ele consegue o número
de telefone e o endereço. Parece que aparentemente era fácil conseguir o endereço das pessoas. E ele fica observando ela sair do apartamento durante uma semana, indo. O Tertuliano já tinha feito algo parecido também, eu esqueci de mencionar, quando ele consegue o endereço. Ele foi algumas vezes à casa do Antônio Claro observar o dia a dia. Os dois têm uma característica, outra coisa igual, que eles se disfarçam com uma barba postiça para não serem reconhecidos e tal. E aí ele fica observando ali a Maria da Paz sempre no seu dia a dia. A Maria da Paz ela trabalha num banco, então ele tem um horário regrado de sair de casa. E fica nessa. Vamos ver onde é que eu tô aqui. E ele chega até ligar para Maria da Paz, como eles têm a mesma voz, e fingir que é o Tertuliano, né? E isso é interessante porque é um momento de virada. Um dos motivos do Tertuliano ter ido visitar a mãe nesse momento é que ele não sabia o que fazer com o relacionamento dele com a Maria da Paz. E a Carolina, que é a mãe dele, gostava muito da Maria da Paz e queria que ele se casasse com a Maria da Paz. E ela acaba tendo essa conversa com ele, incentivando, e ele decide que agora ele quer casar com a Maria da Paz. Só que nesse mesmo momento, o Antônio ligou para Maria da Paz para marcar um encontro. Então, quando o Tertuliano ele chega de viagem, ele chega na sua casa, alguns minutos depois, quem bate a porta é o Antônio. Eles já tinham, no encontro, combinado de não se encontrarem mais, que aquela história tinha acabado. E aí o Tertuliano fica meio enfurecido, não entende porque o Antônio está ali. E aí ele até percebe uma intenção ruim do Antônio. E o Antônio, claro, ele começa a acusar o Tertuliano de ter bagunçado a vida dele, no momento que ele foi atrás dele, que a mulher agora está tomando remédio, que ele não consegue se concentrar em outra coisa. E aí ele joga as cartas à mesa do que realmente ele quer fazer. Ele quer que o Tertuliano, por uma noite, dê a documentação dele para o Antônio, dê as roupas, porque ele vai se encontrar com a Maria da Paz, mas não como Antônio Claro, e sim como Tertuliano Máximo Afonso. Aquilo, claro, no primeiro momento o Tertuliano fica revoltado, eles até iniciam uma briga, só que nem tudo eles são exatamente iguais. Um sabia karatê e o outro não. O Antônio domina o Tertuliano e aí explica que se ele não acontecer aquilo, ele vai revelar tudo para Maria da Paz, que até no momento não sabe nada. E nesse momento eles já estavam noivos, eu esqueci desse detalhe, o Tertuliano já tinha feito o pedido. E aí o Tertuliano ele acha que não tem outra saída e acaba cedendo ao pedido maluco do Antônio, né? Imoral, na verdade. Só que o Tertuliano, ele sai, o Antônio sai para esse encontro com a Maria da Paz, ele leva para o mesmo sítio que fez o encontro com o Tertuliano, e o Tertuliano fica ali. Isso aqui já são as últimas 50 páginas do livro. As últimas 50 páginas do livro tem um ritmo alucinante, sabe? De leitura que você não consegue parar ali porque tá muito bom. E ele agora, o Tertuliano, ele se vê numa sinuca de bico, se sente mal pela Maria da Paz, uma mulher que há 2 semanas atrás ele não dava muito valor, mas agora ele começa a ter outros olhos. E ele, por um momento ele pensa, mas ela nunca vai saber, temos o mesmo corpo, eles até falam do mesmo tamanho de pênis, só que naquele momento acontece um estalo, uma mudança, que ele tem um plano mirabolante, que o Antônio Claro tinha deixado as coisas dele na casa também do Tertuliano, voltaria um dia depois. Ele se veste agora como Antônio Claro, os papéis estão invertidos. E o que ele quer fazer com isso? Ele vai até a casa do Antônio Claro. Ele quer se vingar. Ele não quer deixar passar. Eles meio que se tornam inimigos e um quer vencer o outro. Se o Tertuliano venceu ele no primeiro encontro, o Antônio Claro estava tentando devolver agora dormindo com a mulher dele. E agora o Tertuliano ele quer ser o vitorioso final. Porque o plano dele. O Antônio, para poder passar uma noite fora, falou para a mulher Helena que ia trabalho. E aí ele vai aparecer como o Antônio Claro na casa dele, com o objetivo de dormir com a mulher dele, a Helena. E a Helena vai pensar que é o Antônio Claro. Quando o Antônio Claro retornar no outro dia, não vai poder. Qual vai ser a desculpa dele? Dizer que não era ele que dormiu com ela, mas ele devia estar trabalhando, no que ele estava fazendo. Então o Tertuliano pensa que deixou o Antônio Claro numa situação
que ele não tem como sair, né? Então ele vai para a casa dele, quando ele chegar lá, a Helena nem tá, porque como o Antônio Claro tinha saído, ela também tinha saído, mas aí eles vão acabar tendo essa noite e ele tem uma reluta, só que é descrito como uma noite maravilhosa para os dois. A Helena diz que nunca tinha se sentido tão bem nas últimas semanas, o Tertuliano também, mesmo sendo apenas a segunda vez que eles estavam se vendo, porque o Tertuliano só tinha visto ela de longe, quando ele observava a casa do Antônio Claro. E aí, a gente já está quase no fim do livro, eu até fico em dúvida de se eu conto o final ou não, mas eu acho que eu vou contar, porque para a gente fazer a comparação com o filme, porque o filme ele diferencia em alguns pontos muito importantes para o final. Então, aqui a gente já está faltando o quê? Acho que nas últimas 10 páginas do livro. Ele tem essa noite, e aí o Tertuliano, quando acorda no outro dia, ele fica em dúvida se ele espera o Antônio Claro chegar para ter toda uma cena, aquele barraco do Antônio Claro chegar e ver que ele dormiu com a mulher dele, a Helena, ou se ele vai embora e esquece. Ele não é um homem muito corajoso, ele é descrito como covarde várias vezes, né? E o Antônio Claro disse que voltaria meio-dia para o almoço. Então ele fica lá e ele fica o tempo todo olhando no relógio, ele não percebe que ele está nervoso, e aí vai passando as horas, a cada minuto é uma tensão. Chega 2 horas e ele acha estranho que nada acontece, então ele decide sair da casa, não sabe exatamente se ele volta para a casa dele, e ele decide ligar para a Maria da Paz, que era a única coisa que ele podia fazer, queria saber como que ela estava e tal. E quando ele liga, ele tem uma grande surpresa. Quem atende o telefone é uma amiga do banco, pergunta quem é que está falando, ele não se identifica, e ela fala, a coitada da Maria da Paz morreu hoje em um acidente de carro, com seu noivo. E aí aquilo caiu o mundo do Tertuliano, né? Porque para os oficiais quem tinha morrido era o Tertuliano, e era o cara que estava lá, né? E ele agora não sabe o que faz, ele começa a achar, a gente não sabe se é pela morte, mas que amava Maria da Paz, e começa a chorar copiosamente, ele não sabe para onde vai, ele não pode voltar para casa dele, porque tecnicamente ele está morto, ele não pode voltar para Helena, porque ele não é o Antônio Claro. Aí ele vai para um hotel, começa a pensar, ele lembra que tem que falar com a mãe, porque alguém deve ter avisado que ele morreu. A mãe não morava na cidade exatamente dele. O Saramago tem essa característica de ele não falar o nome dos lugares que se passa as histórias, né? Ele só fala uma cidade grande, 5 milhões de habitantes, e uma cidade menor que a Carolina morava. E aí ele liga para a mãe, explica que ele não foi ele que morreu. A mãe já sabia da história do duplicado, então ele entende mais ou menos o que aconteceu. Fica horrorizada, claro, porque ela gostava da Maria da Paz. E aí o Tertuliano tenta ajeitar as coisas e, por algum motivo ele tem que contar para Helena, né, o que aconteceu. Ele vai lá falar para ela que quem dormiu com ela não foi o marido dela e que quem morreu foi o marido. Porque quando ele mostra a notícia que saiu no jornal, quando ele mostra o jornal, ela fica meio que aliviada com a morte segundo do Tertuliano, e da namorada, porque a história teria acabado ali, né? Aí quando ela percebe, ela fica perplexa e tal. Só que depois de algumas horas, eles decidem ficarem juntos. Também impressionante, assim, o jeito que foi e tal, mas eles percebem que um nunca foi feliz com o outro parceiro que acabou morrendo, e que eles tinham passado uma ótima noite e dali tentariam. A gente pode até chegar um dia a se amar, vamos tentar. Você assume a identidade dele. E é isso. A gente ainda descobre nas últimas 2 páginas do livro como se deu a morte do Antônio Claro e da Maria da Paz. Foi um acidente de carro, mas o que provocou foi eles estavam brigando no momento do acidente, porque a Maria da Paz, quando acorda no outro dia, depois de ter dormido com o Antônio Claro, ela olha para a mão dele e percebe que o dedo anelar tem a marca da aliança que o Antônio Claro usava todos os dias, a aliança casada com a Helena, que ele deixou para o Tertuliano no momento que ele quis fazer essa troca, mas a única diferença dos dois, naquele momento, era essa marca dessa aliança. E por causa dessa marca dessa aliança, Maria da Paz
que já desconfiava de como o Tertuliano andava, ali ela se dá conta que, mesmo sendo igual ao Tertuliano que ela conhece, aquele homem não era o Tertuliano. E aí ela ficou horrorizada do cara ter enganado ela e isso. E aí eles voltam, o Antônio Cláudio tá levando elas porque eles estão brigando muito durante o trânsito e acaba que tem esse acidente. Então, depois o Tertuliano ele descobre essa história, ele também se sente muito mal, por causa que ele indiretamente teria provocado a morte dos dois. Né? E o livro acaba nisso. Acaba com essa reviravolta inteira. A gente agora pode discutir um pouco sobre os pontos principais do livro, se vocês quiserem. Está aberto para o debate. Obrigada, Marcelo, pela sua explanação sobre o livro. Como ele falou, o debate está aberto. Quem quiser participar pode falar aí no chat e a gente vai seguindo uma ordem. Sintam-se à vontade para conversar, comentar a obra, tirar dúvidas. Pode ligar seu microfone, Ingrid. Boa tarde, Marcelo. Bom, eu li O Homem Duplicado ano passado, acho que já tem quase um ano. E como você mesmo disse, foi uma obra que me impactou bastante, não consegui parar de ler. E me trouxe reflexões muito profundas. Por exemplo, eu interpretei como uma obra sobre a questão de identidade mesmo. Que nós temos essa concepção de que algo que nos pertence, que nos forma, algo muito fixo, na verdade. E Saramago, ele põe isso por terra quando há pessoas iguais, em tudo é igual, exceto essa personalidade mesmo. E o próprio final, que mostra como tudo é muito cíclico. Esse evento volta a se repetir, e me lembrou até a ideia de Eterno Retorno de Nietzsche. Então é um livro que traz reflexões muito boas. É isso. Eu até esqueci um detalhe importante do livro, que na verdade as últimas frases do livro seria uma pessoa ligando para o Tertuliano, que agora tinha assumido a personalidade do Antônio Claro, e falando que era igual a ele e tudo, que tinha visto o filme, então realmente estava acontecendo aquilo tudo de novo. E é muito interessante que você comentou sobre a questão da nossa individualidade, porque é um dos assuntos mais tratados nos livros de Saramago, e nem se fala, já que a ideia é essa. Em alguns momentos que a gente está lendo, a gente para e se pergunta: o que faz nós sermos o que somos? Ou nessa sociedade capitalista, que às vezes a gente não tem muitas escolhas sobre algumas coisas, o que faz nós sermos o que nós somos, né? A nossa individualidade. Então tem muito isso. O Tertuliano, no momento que pensava muito sobre isso, e no momento que ele descobre que tem alguém parecido com ele, talvez seja o que mais assustou ele. Ele não é único no mundo. Tem pessoas que é importante para algumas pessoas essa ideia de ser único no mundo, né? Qual é a diferença de mim para Matheus e para Everton? Então, tem essas coisas que a gente começa a se perguntar com o livro, que são muito interessantes, sim. Josival ainda vai querer fazer o comentário. Se quiser, pode ligar o microfone. Oi, boa tarde. Então, eu ia comentar exatamente sobre isso, que o Marcelo pontuou muito bem todo o livro, mas no final ele tinha esquecendo essa parte, mas ele citou agora novamente que no final do livro passou toda a trama, que foi um pouco surreal, ficaram os dois surpresos, perplexos, e para chegar no final do livro e ele tá em casa, né, sem saber se era um parente ou pai, se ele precisaria se passar por outra identidade. Ele recebe a ligação de outra pessoa dizendo que era da mesma forma que ele. Então remete toda a história novamente. E ele não quer saber disso, ele não demonstra interesse, mas o outro cara continua insistindo e fala que quer ver ele, quer marcar um encontro. Então ele tem uma postura bastante, digamos que, incisiva. Ele deixa um bilhete para Helena e então ele vai no quarto e pega uma pistola.
E o livro acaba aí, ou então deixa em aberto o que poderia acontecer, se ele ia matar o outro cara para não acontecer tudo de novo, ou se ele já estava cheio daquilo, ou se ele próprio ia matar o cara, se suicidar. Aí então deixa esse vago no final do livro. Só isso mesmo. É. Uma outra característica da literatura de Saramago, além da pontuação, que eu já tinha comentado no início, é a questão da estrutura do narrador, né? O narrador, ele faz uma coisa que a gente no cinema chama de quebra da quarta parede. Ele deixa claro que está narrando a história de um livro, que ele tem noção disso e que ele faz com que a gente queira participar da obra. Por exemplo, em momentos que ele diz, quando ele apresenta o Antônio Cláudio pela primeira vez, e aí ele diz, a gente não quer que você escolha lados, né? Existe o Tertuliano e existe o Antônio Claro. É interessante, está falando diretamente para a gente. O narrador geralmente já fala diretamente, só que o Saramago consegue que isso seja de um nível maior. E a gente se sente meio que dentro da história, só observando o que está acontecendo junto com o narrador. E outra coisa é que no livro, nos livros, eles não fazem grandes revelações, que às vezes mudam a história, como a gente sabe, grandes plots, só que as revelações estão ali. O que é preciso é a interpretação, e até eu vou dar minha interpretação daqui a pouco, que aí eu quero a ajuda de vocês, porque é uma interpretação que eu tenho, só que eu ainda tenho dúvida se ela é válida ou não. Porque tem alguns detalhes no livro que me fazem pensar disso, mas tem outros também que não faria muito sentido. Aí agora eu queria fazer uma provocação. O que vocês fariam se existisse um duplicado de vocês? Vocês teriam a mesma reação do Tertuliano? Fiquem aberto aí. Marcelo, duas pessoas queriam fazer, na verdade, uma pergunta e um comentário ainda. Você prefere Pode ser, pode ser. jogar? Ah, então volto, né? Lucas Cariri tem uma pergunta e depois Dário gostaria de fazer um comentário. Pode ligar seu microfone, Lucas. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Marcelo, parabéns pela explanação. Infelizmente, eu não terminei o livro por conta das adversidades do cotidiano, enfim, mas tudo bem, a internet caiu no momento, então eu não peguei todos os spoilers, mas a pergunta que eu tenho é que se você, na sua pesquisa sobre o assunto e com entrevistas que você procurou sobre o autor, se ele falar alguma coisa sobre ter se inspirado no Dostoiévski, porque o Dostoiévski tem um livro chamado Duplo, que traz essa mesma carga, assim, não trata do mesmo assunto especificamente, lógico, mas traz essa mesma carga psíquica e desse embate que até a parte onde eu li do livro eu observei bastante. A pergunta era essa e parabéns. Obrigado. Eu esqueci de comentar sobre o duplo do Dostoiévski, que era uma coisa que eu tinha que ter colocado antes. O Saramago é um cara que ele não fala muito sobre as obras dele, ele sempre é muito evasivo, até é meio chato isso, porque algumas perguntas foram muito boas no Roda Viva, mas aí ele fala, ele diz que deixa mais para o público, né? E ele deixa mais para a gente fazer esse trabalho. Sobre o Dostoiévski, eu tenho certeza que o Saramago leu, porque o Dostoiévski, no século XX, ele é essencial para qualquer autor. Então, provavelmente, sim, ele deve ter lido o duplo. Não sei até onde vai a inspiração. Só que essa questão de literatura e sobre duplo, sobre duplicado, é uma coisa forte na Europa. No folclore, em algumas culturas, acho que a alemã, a germânica, tem a questão do Doppler, que seria uma figura igual a você, só que ela veio para o mundo fazer o mal e tal. Então, em muitas culturas, já tem essas divagações sobre uma figura que seria igual a você, ou uma figura que pode assumir qualquer identidade. Então, ele não criou o duplicado do nada, né? Ele tem algumas referências, sim, que deve estar ali, e eu tenho quase certeza que o Dostoiévski é uma dessas referências. Agora, Dário gostaria de fazer um comentário. Pode ligar seu microfone, Dário. Boa tarde, todo mundo. Todo mundo tá me ouvindo? Eu estou vendo. Sim, estamos. Então, queria também parabenizar o professor.
E eu fiquei pensando nos outros livros que a gente trabalhou nessa roda de leitura, né? E nos dois anteriores, eu percebi uma presença muito forte do tema história como veículo. E nesse livro, eu fiquei nessa expectativa de que o tema história poderia, de certa forma, linkar com os dois anteriores, sabe? E isso estava muito na profissão dele. E eu achei interessante uma parte, até anotei a parte, quando o narrador ele explica o conceito de história para o Tertuliano, qual o tipo de história ele ensina para os alunos dele. E aí ele meio que sintetiza dizendo que o conceito de história seria um bonsai em que você não vê nenhum beija-flor, você não vê nenhuma flor, você vê como se uma lagartixa estivesse se escondendo do caule, mas os rabos eles ficam de fora. E eu achei muito interessante porque eu acho que essa percepção de história do Tertuliano se identifica muito com o perfil dele também, a personalidade dele. Como é que ele conduz a história. Ele é muito. É engraçado como o professor pontuou que o final ele tem um ritmo mais acelerado, porque o filme todo ele é uma pausa de contemplação sem fim, né? Ele é hesitante, ele hesita muito em tomar qualquer condução. E eu vi muito o reflexo desse tipo de história que ele compactua. Tiveram alguns momentos do livro que eu fiquei muito nostálgico, assim. Eu gosto particularmente da parte que ele vai muitas vezes na locadora. Me lembrei, me lembrei da adolescência indo bastante em locadora, sabe? E de fato, assim, a gente tem um registro de tempo dos recursos que o Tertuliano lança a mão, que são próximos. Pensar que o livro foi lançado em 2000, ele foi lançado em 2002, mas tem uma distância assim bem interessante. E sobre essa discussão que teve anteriormente sobre a questão da identidade, eu acho interessante também que o Saramago ele não só multiplica, mas ele divide o Tertuliano, porque além do narrador, que traz o ponto de vista do personagem principal, o senso comum, ele também vira um outro duplo, né? Como se fosse um outro Tertuliano que tem um outro senso que é totalmente diferente do senso do Antônio Claro. E sobre a provocação do professor, eu acho que se eu fosse um duplo, se eu tivesse um duplo, eu seria parecido com os dois um pouco. Eu acho que eu querer me aproximar, talvez a depender do nível de intimidade e do interesse, que eu também acho moral, mas sei lá, essa coisa da troca é interessante, é algo vivência, tipo de experiência de vida, eu acho interessante. É a E aí? oportunidade de viver outras experiências, né? Assim, querendo ou não, nesse caso eles usaram as relações deles, né? Vamos pensar, alguém que está no relacionamento já teve dúvida de tipo, eu não sei se eu quero continuar com essa pessoa, eu quero ter outras experiências, mas eu quero continuar também com ela, como se eu quisesse ter uma pausa. Então, eu acho que a questão do duplo, para o Antônio Claro, ele não teve dúvida, ele queria continuar com a Helena, mas ele queria ter experiência com outra mulher, e ele vai, sabe? E você falou coisas muito interessantes, que eu esqueci novamente de tocar no senso comum, e isso mostra que, mesmo eu resumindo aqui os pontos principais dos acontecimentos das obras, os pontos de virada, tem muita coisa ainda para ver no livro. Então, a gente tem que ter experiência mesmo do livro, não vale a pena só ouvir alguém falando. Existe um outro personagem realmente no livro que o Saramago descreve como senso comum, que é tipo uma vozinha na cabeça do Tertuliano, que ele mesmo conversa com ele mesmo e eles têm diálogos muito interessantes. É sempre quando o Tertuliano vai tomar uma decisão importante, o senso comum, que seria o bom senso dele, né? Ele chama de senso comum, começa a falar, será que realmente você tem que fazer isso? Mostra outras opções. E é interessante que algumas vezes ele escuta o senso comum e outras não. No final, por exemplo, o senso comum fala que ele não deveria ir na casa da Helena e tal, mas aí dessa vez o Tertuliano ele age pela consciência própria dele, mesmo ele discutindo com a própria consciência. E a gente tem isso no dia a dia. Às vezes a gente
para e conversa com a gente mesmo, começa a imaginar a situação. Então a gente acaba se vendo muito no Tertuliano na hora de tomar uma decisão. Assim, como realmente é outro personagem do livro. Mostrar quantas nuances tem o livro, mesmo só contando os pontos principais. É bom ter essa experiência da leitura. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a apresentação. Parabéns, Marcelo, gostei bastante. Confesso que no início da leitura desse livro eu fiquei confusa justamente com a estrutura, né? Porque ele não divide os diálogos, ele bota tudo em um parágrafo só, mas aí depois a gente vai se acostumando. Eu assisti essa entrevista, uma das entrevistas que ele deu para o Roda Viva, onde os próprios questionadores ali falam que essa é uma forma do próprio Saramago, né, dele ter a escrita assim mais fluida, que acaba sendo mais próxima do leitor também. Puxando um ganchinho da fala de Dário sobre o papel do professor de história na obra, eu estava dando uma olhada em um artigo que se chama Um Outro Olhar sobre o Homem Duplicado, do professor Francisco das Chagas Jacinto Alves. Ele é professor da USP, ele é mestre em letras, se eu não me engano, ele é mestre em literatura portuguesa pela USP. E nesse artigo ele vai falar sobre outras formas de abordar o livro O Homem Duplicado, além da contextualização com o duplo, né? E ele também vai abordar a questão do professor, o papel do professor nesse meio, falando mais ou menos como escritores portugueses tratam o professor nas obras. Em relação ao próprio livro do O Homem Duplicado, eu fiquei me questionando, por exemplo, se existe uma metáfora principal por trás da história e se tinha a ver, por exemplo, com uma crítica que ele faz ao individualismo, né? A essa questão de precisar ser único e uma cópia sua seria uma ameaça, tipo, uma versão duplicada sua talvez fosse uma ameaça e não um aliado. E fiquei me perguntando se isso seria uma crítica ou um ponto que ele aborda. Também li algumas resenhas em relação ao livro e falavam muito sobre a questão da identidade, como a Ingrid falou lá no início, nesse mundo da globalização. E por ser um livro que ele escreve no início dos anos 2000, a gente meio que estava caminhando, né, nesse processo da globalização. Então, é isso. Eu não sei se deu para entender tudo, mas eram essas minhas considerações. Foram algumas dúvidas e também comentários. Legal, não, é interessante pensar nessas coisas e buscar essas referências, né? Eu também li algumas coisas sobre o livro para poder falar para vocês. Porque tem algumas coisas que precisam de uma interpretação maior da leitura, né? Maria, eu vou pedir para que você passe o último slide. O Homem Duplicado, ele tem uma adaptação fílmica que em inglês se chamou Enemy, e até voltando ao que a Maria falou sobre o seu duplicado ser seu inimigo, né? E na verdade ele não é uma adaptação, é uma inspiração, porque o roteirista do filme ele toma uma liberdade bem grande para mexer na obra do Saramago e acaba sendo mais uma inspiração. Ele pegou apenas os personagens e vai criar uma narrativa um pouco diferente. E isso pode complicar na hora de interpretar o livro, porque você vendo o filme, que é dirigido pelo Denis Villeneuve, que é o mesmo diretor da Chegada, Os Suspeitos e o novo Blade Runner, você tem uma interpretação final, não é tão fácil de chegar nela, mas depois de um tempo dá para chegar, que aí você quer levar para o livro e talvez não se encaixe, que é o que eu quero falar agora. Além disso, o filme ele é bem interessante. É bom que se veja o filme também e leia o livro. Não que se fique só no filme, mas só ficar no livro tudo bem. Porque o filme ele é uma obra de arte própria, né?
ele, na verdade, eu diria que ele é um complemento desse livro pela alegoria que ele traz. Ele traz uma alegoria das aranhas ali, tem umas aranhas que aparecem a todo momento no filme, e não é por acaso. O francês, o roteirista, ele busca nas aranhas um significado, né, para explicar algumas atitudes dos dois personagens. Lá a gente também tem o Antônio Claro, e o Tertuliano ele ganhou outro nome, eles não adaptaram como Tertuliano, eles colocaram outro nome. E aí as aranhas têm um significado das mulheres lá, que em algumas culturas as aranhas elas têm simbolismos duplos. Algumas significam as mulheres fatais, sexy, e aí a gente, olhando a característica da personalidade do Antônio Claro, a gente entende o que isso quer dizer. E aí o filme, o final, ele segue algumas coisas, mas ele deixa claro que o personagem lá, que se chama Adam, mas seria o equivalente a Tertuliano Antônio, no filme, o final, eles são a mesma pessoa. Tem algumas cenas que depois você volta e você observa, eles são a mesma pessoa. E no livro, a gente não consegue ter essa certeza. E aí eu deixo para vocês, por uma questão. O acidente ele é noticiado no jornal. O Tertuliano vai e entrega o jornal até a Helena, que está informando a morte que seria o Tertuliano, mas que morreu foi o Antônio Claro. E no filme isso não acontece. Isso dá a interpretação de que aquele acidente seria da cabeça do Antônio Claro. Porque, na verdade, o Antônio Claro no filme, ele tem um distúrbio de personalidade. E então ele é a mesma pessoa. Ele criou outra personalidade Tertuliano. Só existe Antônio, que é um professor de história, mas ele faz um bico de ator, algumas vezes. Isso fica claro na cena que ele conversa com a mãe, a Carolina. E a Carolina fala: meu filho, você é um homem respeitado, deixe de fazer esses filmes B e foque na sua vida. E no filme também é mostrado que o Antônio Claro já tinha traído uma mulher algumas vezes, a mulher estava preocupada com isso, a Helena no caso. Então essa traição poderia ser a relação que o Tertuliano tem com a Maria da Paz. Foi toda uma interpretação do roteirista que fez o filme. E eu vi o filme na metade do livro. Aí eu fiquei muito empolgado lendo o livro, esperando essa cena da conversa da mãe que é a viagem que ele faz, para saber se ia ser da mesma forma, para poder... porque eu fiquei lendo o livro depois de ver o filme, pensando, não, então eles são a mesma pessoa. Só que o livro, no final, nos deixa abertos, até porque ia acontecer de novo. E o filme também tem essa questão cíclica. O Tertuliano que vai à casa da Helena para ficar com ela, no filme, a Helena meio que fala, fique comigo, porque ela sabia da condição do marido, de dupla personalidade, e ela escolhe dessa vez a outra personalidade, o Tertuliano. Só que no momento que eles escolhem ficar juntos, o Tertuliano do filme acaba fazendo o mesmo processo todo de novo, de criar outra personalidade, porque ele já estava virando Antônio Claro, ele já estava virando o cara que queria trair a mulher de novo. E ali já tinha um ciclo retorno. Então no filme fica claro que eles são o mesmo personagem. No livro não. Eu não tenho essa certeza por causa desse fator do jornal. Só que tem também algumas passagens do livro que deixaria essa dúvida se eles são a mesma pessoa. Por exemplo, quando o Antônio Claro liga para a casa do Tertuliano querendo saber, querendo se encontrar com ele, e ele já tinha para falar o que ele queria fazer com a Maria da Paz, que ele já tinha ligado para a Maria da Paz. Ele fala, eu falei para você me ligar depois que você chegasse de viagem. Só que em nenhum momento o Tertuliano falou pro Antônio Claro que eles iam viajar. Então como é que o Antônio Claro sabia que ele ia viajar? Quando o Tertuliano liga para o Antônio Claro na casa dele, ele sempre está sozinho. Ele não tem a outra pessoa ali para escutar a conversa dos dois. Então tem esses pontos que o Saramago parece que eles são a mesma pessoa, mas tem a questão do final, então não sei, tá em aberto isso. Se alguém quiser comentar esse final. Aqui tem 2 comentários do Josival, eu vou ler. O primeiro é em relação ao filme. Eu só assisti algo em torno de 15 minutos, mas pesquisei sobre. E vi que existem muitas dúvidas sobre qual o papel da aranha. Então, gostaria de saber qual o seu entendimento sobre isso.
Então, as aranhas eles aparecem quando a aranha aparece no final, sendo observada pelo personagem que seria o Antônio, no momento que ele está pensando em trair a mulher novamente, sabe? Mas é uma aranha que, mesmo que poderosa, enorme que ela parece, ela ali está meio que acuada, ela sabe o que vai acontecer de novo, e as aranhas também aparecem novamente quando ele está meio que num clube de sexo, alguma coisa do tipo. Então as aranhas têm a ver com a luxúria do personagem no filme. Não todas. Tem uma aranha que, por exemplo, aparece enorme na casa antes dele se encontrar com a mãe. Então aí ali seria simbolizando a conversa da mãe e o poder que a mãe ainda tem nele. Porque quando ele tem essa conversa, o filme toma outro rumo. Então as aranhas elas estão o tempo todo simbolizando as mulheres no filme. Só que de forma diferente. A maioria das vezes é essa forma sexual, forma sensualizada da mulher, porque o Antônio Claro é um cara que trai a mulher e cria, e ele se culpa tanto pela primeira traição da mulher que ele desenvolve esse distúrbio de personalidade criando outro personagem para que esse outro personagem consiga ter o caso. No caso, o Tertuliano tinha um caso com a Maria, mas você vê, não era um relacionamento sério, porque ele não podia. Ele não estava o tempo todo como Tertuliano, ele também tinha a vida dele como Antônio. E ele se culpa tanto, vamos dizer, essas áreas estão tanto na cabeça dele, que ele cria essa outra personalidade para poder viver os casos dele. As aranhas, elas significam as mulheres no filme. Alguém tem mais algum comentário ou pergunta? Oi, Marcelo. Olá. Então, terminei de ler o livro hoje. Hoje não. Foi hoje de madrugada, né? Enfim, mas eu não gostei tanto do final, não, sabe? Eu tava esperando ele trazer no final alguma coisa que remetesse a qual a mensagem que ele estava querendo trazer com o livro, né? Além da questão da personalidade, né? Da nossa individualidade, que é algo que a gente dá tanto valor, mas que talvez não seja bem assim, né? Nós não somos tão diferentes assim, apesar de tentarmos achar que somos completamente diferentes uns dos outros. Minha opinião, no caso, né? De acordo com a leitura que eu estava tendo do livro, né? Mas, no fim, eu achei o final um tanto quanto até fútil, de alguma forma. Útil. A leitura de Saramago tem muito disso. Você não vai procurar um final com objetivo. Eu sabia mais ou menos disso, e mesmo assim me iludi, vamos dizer, porque ele é um cara que ele morreu sem dizer exatamente tudo o que ele quis dizer nos livros. Ele guardava muita coisa para si, e porque ele queria que quem lesse tivesse suas interpretações, chegasse a seus pontos. Eu vi muita entrevista de alguém falando para ele o que significava alguma coisa que ele falou, e aí o Saramago só dava uma risadinha e pronto. Ele tem disso, ele nunca te dá um final explicado e dizendo, era isso, era isso, aquilo. Você que vai atrás, entendeu? É mais ou menos isso. Um exemplo clássico desse é o final do Ensaio sobre a Cegueira. Todo mundo acorda, você fica o livro todo pensando, não, ele vai explicar porque isso aconteceu, ele vai explicar. Não, o filme acabou pronto, o livro acabou ali, acordou e você mesmo vai ter que pensar e vai ter que refletir o que foi tudo aquilo. Então tem um pouco disso. Ele gosta de quebrar nossas expectativas e é clássico dele. Se você vai encontrar em outras obras, se você for ler. É isso que você achou. Sim. É porque, tipo, no final, a história se resumiu a um tentando atingir o outro de alguma forma, se utilizando da sua mulher, né? Entre aspas. Sim. Então, meio que a história segue por um rumo e no final é uma outra coisa completamente diferente, né? E o que você esperava? Eu esperava que um assassinasse o outro, para se tornar a única pessoa. Não tem nenhuma cópia. Forma, isso acontece, né? Eles várias vezes falavam que não teria como existir dois deles mesmos, e acaba que isso ocorre, né? Porque eles vão entrar nessa disputa, um querendo atingir o outro, e acaba que um morre por causa disso, né? E indiretamente o Tertuliano, vamos dizer, assassina o Antônio ao deixar, claro que foi totalmente não intencional, né? Ao deixar a Maria da Paz ir com ele.
Então, talvez, se você quiser ter uma mensagem mais simples e direta, que não teria como ter dois iguais no mesmo lugar. Em algum momento aconteceria uma catástrofe, algo do tipo, para que só um ficasse, né? Talvez. Mas entende, você queria uma coisa mais Machado de Assis, você queria um assassinato, né? Entendi. Assim, eu desculpa, desculpa, Mavi, mas Tá sobre o ótimo. comentário do Everton, eu acho que, assim, para mim, o final ele representa. Eu acho que representa é uma consequência do início do livro, quando o Tertuliano ele está num processo de apatia, né? Ele não gosta da vida que ele tem. Então, eu acho que quando o Antônio Claro ele aparece, eu acho que o Tertuliano, ainda que ele não queira admitir para ele mesmo, é um processo de fuga, de certa forma. Eu acho que a solução que o Antônio Claro ele coloca é perfeita, assim, para ele. Tanto é que, tipo assim, ele podia muito bem ter assumido a identidade dele, ter revelado a situação. Tipo, não é algo impossível dentro daquela realidade, mas a opção dele foi assumir a posição do Antônio Claro, ao ponto de querer matar um possível usurpador daquela posição. Então, eu acho que o sentido da história é um pouco esse processo de apropriação e manutenção de um espaço. Perfeito. No filme fica claro também, porque o filme é mais fácil de interpretar, que o personagem que equivale ao Tertuliano, ele queria ter a vida que o Antônio Claro tinha. Ele era um ator, ele tinha algumas vantagens que o Tertuliano não tinha, financeiras, até a mulher, vamos dizer assim, um casamento estável. No livro talvez não fique exatamente, mas é isso. O Antônio Claro ele tem uma vida que, ao observar de longe, assim, é uma vida mais interessante. E talvez o Tertuliano quisesse ter essa vida. Em algum momento, Tertuliano, antes do Antônio Claro sair para se encontrar com a Maria da Paz, ele fala que se tivesse uma pistola, ele mataria o Antônio Claro. Ele declarou isso, né? O Antônio Claro até acha engraçado, diz que ele não teria coragem de fazer isso. Talvez ali ele já comece a se imaginar. Porque para ele foi muito fácil no final, quando deu toda a confusão, a proposta da Helena, ele poderia ter pensado um pouco mais, mas não, ele aceitou até muito rápido se tornar outra pessoa. Então, ele realmente estava muito infeliz com a vida dele, ao ponto de que se ele tivesse a oportunidade de ter outra vida, e talvez aí seja outra discussão que a gente pode ter com o livro, ele se agarrou a ela, que foi meio que a gente brincou quando eu perguntei o que vocês fariam se tivesse um duplo. Ter um duplo é a oportunidade de ter outra vida, né? É uma questão muito, muito grande, muito séria, porque a gente só tem uma. A gente só tem uma e as nossas escolhas. E ali a gente estaria tendo a oportunidade de ter outras escolhas, outros erros, e quem sabe até voltar e trocar. Então tem essas questões também. Um ponto agora uma coisa que veio assim na minha cabeça agora, pensando nessa questão do duplo, e fugindo um pouco do Saramago, mas pegando alguma outra referência que trata de duplo também, eu lembrei do o último filme do Jordan Peele, o Nós, que é uma família negra que vai pro feriado na praia, e do nada aparece um duplo daquela família, e como o padrão do duplo como perigo se repete, só que dentro dessa história do Jordan Peele, ele vai para um lado de classicismo, da classe social, do que representa outra pessoa querer o mesmo lugar que nós estamos, que no fim das contas é um pouco o que o que a gente entende, essa coisa de igualdade para todos, né? O que no fim das contas é que todo mundo quer, que todo mundo tenha tudo, mas quais são os meios possíveis dessa igualdade se estabelecer e quanto algumas pessoas vão ter que abrir mão de certos privilégios. Assim, só para dar outra perspectiva de duplo também, fiquei pensando nisso, achei interessante. Obrigado. Sim, muito obrigado pela participação. Eu estou Bom, satisfeito alguém tem aqui, mais mas... algum comentário? Alguma pergunta? Estou satisfeito. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente vai conversando aí, porque eu falei, como um apaixonado por Saramago, a gente vai falando aí a tarde toda. E é bom porque vocês trazem coisas novas que eu deixei passar e que eu não tinha também entendido. Mas, sim, muito legal. Eu já falei da iniciativa. Fico muito feliz com o convite.
me convidem, porque eu sempre vou estar à disposição do PET para qualquer coisa. E se vocês quiserem encerrar, tamo aí. Eu estou satisfeito. Tá bom. A gente que agradece a sua presença, Marcelo. Foi muito boa mesmo a apresentação sobre o livro. Foi uma escolha também muito boa. E é isso, pessoal. Eu acho que a gente já pode encerrar por aqui a nossa terceira sessão da roda de leitura. Vou agradecer a presença de todos em nome do PET História. Até a próxima semana.